Hoje, para quem ainda está titubeante, será? Por que eu titubeio? Porque são milhares de anos de forçação de barra para tentar gerar essa conciliação do irreconciliável. Eu disse no primeiro dia, falando 1h30 aqui, sobre o verso 17 ao verso 20, que Moisés, juntamente com Elias, estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração, lá no Monte Hermon, onde está erigida a cidade de Cesareia de Filipe, que foi onde Jesus foi transfigurado, e eles apareceram conversando com Jesus sobre a partida que Jesus estava para realizar em Jerusalém, ou seja, estavam para... A conversa deles, de Moisés e Elias com Jesus, era toda de natureza teologicamente soteriológica, era sobre a cruz, sobre a partida de Jesus, sobre o que aconteceria no drama dessa paixão salvadora e da ressurreição incontrolável e da ascensão de Jesus acima de todo principado, potestade e poder. De modo que Moisés estava ali dizendo amém, 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 porque enquanto ele vivia, eu já disse isso aqui 5 vezes, só nos últimos dias, foi Moisés quem declarou que depois dele, que ele não era o absoluto, que o que ele estava trazendo era relativo, era temporário, era passageiro, até que tudo se cumprisse. Não era até que o mundo físico, o espaço temporal acabasse, porque é uma legislação que, do ponto de vista espaço-temporal, já foi suplantada por muitas outras legislações melhores, mais humanas, que carregam todos os elementos bons, verdadeiros e justos do Decálogo de Moisés e outros aperfeiçoamentos muito mais humanos. A liberação de sentenças que, em sendo praticadas, desumanizavam e perversificavam o próprio mandamento de Moisés. Ora, foi Moisés que disse, depois de ter dado tudo para aquele povo, para aquela geração e para o que ainda vinha, até que tudo viesse a se cumprir, ele disse, vem depois de mim um outro, que não foi Elias, porque Elias estava lá, sentado com Jesus, ouvindo sobre a cruz, sobre a consumação de tudo. Nem foi Moisés que estava lá, sabendo que não é com sangue de bodes e de touros e sacrifícios e angústias da alma que o homem é justificado diante de Deus. Ele disse, Moisés, vem um depois de mim. É esse que vos ensinará todas as coisas que deveis seguir. E lá em João 4, eu repeti, e vou repetir de novo, a mulher chamada samaritana diz exatamente isso para Jesus. Será que tu és aquele que deveria vir? Porque nós fomos ensinados que quando ele vier, o Messias, aquele que é a expressão exata da revelação e do ser de Deus, ele é que vai nos ensinar todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o ponto final dessa compreensão necessária à nossa transcendência absoluta, como eu exaustivamente ensino praticamente todos os dias há 50 anos. Hoje, para quem porventura, numa extrema recalcitrância e dificuldade de compreensão por causa dos condicionamentos religiosos, com medo de abandonar todo o ensino condicionante que aprenderam no catolicismo, no protestantismo, nas diversas crenças monoteístas e variadas, ou nas mais diversas variações de cristandade espalhada pela terra, todo mundo ensina mais ou menos a mesma tentativa de conciliação entre a lei de Moisés e o evangelho da graça de Deus em Cristo, criando um nó górdio que só angustia
Milhões e milhões que sinceramente querem entender e não conseguem fazer essa conciliação entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo, porque essa conciliação sem Cristo é impossível. Sem Jesus cumprindo tudo, é absoluta contradição de termos. Não tem lógica possível e nem passível de fazer a síntese necessária e pacificadora para a alma, a não ser aquela que é feita no cumprimento, na escatologia realizada, no escatom da cruz, onde Jesus cumpriu tudo o que precisava ser cumprido. Aí vem Paulo, agora não mais em Colossenses 2, como eu falei ontem, mas agora aqui em Romanos, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 3, e explica o que Jesus disse em Mateus 5, de 17 a 20, e eu vou ler outra vez. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, ou seja, a referência não são os elementos naturais de perenidade. Sim, eles não são, não vai cair por causa deles nem um i, nem um tio da lei. Até que. E esse até que se cumpriu debaixo do sol. E o sol escureceu. Como diz aqui na narrativa da crucificação no Evangelho de Mateus, e o sol escureceu, e a terra tremeu, e os sepulcros se abriram, quando Jesus disse, está pago. E corpos de santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram, e entrando na cidade de Jerusalém apareceram a muitos. A própria escatologia futura ganhou a sua antecipação demonstrativa, teve o seu avant-première no cumprimento de todas as coisas realizado por Jesus como escatologia, como últimas coisas realizadas antecipadamente. Em Jesus, na cruz, cobrindo todo o escrito de dívida que havia contra nós. Ele veio e cumpriu. Aí vem Paulo e diz em Romanos 7, para o pessoal que estava em Roma, e você só entende esse público de Paulo, se você for para o capítulo 16 de Romanos, não dá para entender bem Romanos, a epístola toda, a carta toda de Paulo aos Romanos, se a gente não começar pelo final. E em começando no final, no capítulo 16, a gente não conseguir identificar, sem que a gente consiga identificar quem são os recebedores dessa comunicação, os destinatários primários dessa epístola, quem foram eles? Os nomes deles estão mencionados aqui em Romanos, no capítulo 16. Quando eu era bem jovenzinho, eu me dei o trabalho de pesquisar a origem daqueles nomes, pesquisa exaustiva, uma quantidade enorme de historiadores neotestamentários sérios dos anos 60, 70. Foi o período no qual eu mais estudei essas coisas. E eu vi as nacionalidades, a variedade de gente, de nações diferentes, de etnias diferentes, os gentios, ou seja, os não-judeus que estavam presentes ali, os escravos, os ex-escravos, os negros, os africanos, os europeus, os asiáticos, os greco-romanos, todos os que estavam ali presentes, era uma quantidade grande de pessoas, e os judeus. Os judeus que Paulo diz são meus primos, meus parentes, judeus que alguns deles ele louva dizendo já estavam em Cristo antes de mim, são pessoas veneráveis, e outros judeus
que tinham começado a aprender o Evangelho, mas ainda tinham conflitos enormes acerca de se de fato Jesus na cruz tinha cancelado a lei de Moisés, o escrito de dívida, como instrumento de santificação, de salvação, de melhoria humana, para ser guardada, porque na realidade é só o Evangelho que melhora o ser humano, pacificando definitivamente o coração, porque ninguém cresce, ninguém melhora sem já estar perdoado. E a lei de Moisés só agrava o meu sentimento e consciência de culpa. O Evangelho de Cristo vem e diz: não há mais nada, está pago, consumado, fique em paz. Fique em paz para poder crescer, para poder melhorar, para poder respirar, para poder se desneurotizar, para poder ficar livre de toda paranoia e angústia culposa, para não ter mais medo de principados, potestades, acusadores, poderes espirituais, espíritos de qualquer natureza obsessora ou qualquer condição psicológica autoacusativa. Só a graça de Deus, só a certeza de que está feito, consumado e que eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como ontem de novo eu expliquei, usei inclusive uma metáfora da física quântica para tentar ilustrar de maneira um pouco melhor o que eu estava dizendo para quem estava aqui, e está gravado. Tudo gravado.